Olá! A forma como se decide uma pena criminal pode parecer uma coisa super complexa, quase um mistério, né? Mas a verdade é que existe uma lógica, uma estrutura bem clara por trás de tudo. E hoje a gente vai desvendar juntos, passo a passo, como esse cálculo é feito. É uma pergunta que muita gente se faz, né? Como é que um juiz chega num número tão exato? Tipo, por que 5 anos e não 6? A resposta, olha, está num método bem definido. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai olhar o ponto de partida, passar por 3 fases do cálculo, entender uma regra de ouro e, no final, fechar com um resumão comparando tudo. Bora lá? Ok, então vamos começar a mergulhar nisso. Todo cálculo tem um ponto de partida, que é a chamada pena em abstrato. O que é isso? É basicamente o intervalo de punição que a própria lei, o Código Penal no caso, estabelece para cada crime. É o chão onde tudo começa. E para deixar tudo bem mais claro, vamos usar o crime de furto como nosso exemplo daqui para frente. A lei diz que a pena para furto vai de 1 a 4 anos de reclusão. Então, é dentro dessa margem aí que o juiz vai ter que trabalhar. Certo. E como se chega no número final? É aí que entra o famoso método trifásico. Pensa nele como um processo obrigatório com 3 etapas bem definidas que todo juiz tem que seguir. A ideia é garantir que a sentença seja justa e, claro, muito bem fundamentada. Então, vamos lá para a primeira fase. É aqui que o juiz vai definir a pena base. O ponto de partida é sempre o mínimo legal. Lembra do nosso exemplo do furto? Então, começa em 1 ano. Para decidir se essa pena vai aumentar ou não a partir desse mínimo, o juiz precisa analisar 8 circunstâncias judiciais bem específicas. E são essas aqui, ó, as 8 circunstâncias que estão lá no artigo 59 do Código Penal. O juiz vai avaliar um monte de coisa, desde o grau de culpa, os antecedentes da pessoa, até os motivos que levaram ao crime e até mesmo se o comportamento da vítima influenciou de alguma forma. É uma análise bem completa, que olha para o contexto todo do que aconteceu. Agora, atenção aqui. Tem um ponto super importante sobre os antecedentes, que é o que diz a súmula 444 do STJ. Olha só. O Superior Tribunal de Justiça deixou bem claro que só condenações definitivas, aquelas que não cabem mais recurso, é que podem ser usadas como maus antecedentes. Ou seja, se a pessoa ainda está sendo investigada ou respondendo a um processo, isso não pode, de jeito nenhum, aumentar a pena dela. Beleza? Com a pena base definida lá na primeira fase, a gente avança para a segunda. Agora, essa pena vai ser ajustada. Ela pode subir ou descer, dependendo de alguns fatores gerais que a própria lei prevê. São as famosas atenuantes e agravantes. É como se fosse uma balança mesmo, sabe? De um lado tem as atenuantes, que são coisas que podem diminuir a pena. Por exemplo, se a pessoa confessou o crime por vontade própria ou se era bem jovem na época. Do outro lado, pesando para aumentar a pena, vem as agravantes. Ser reincidente é um exemplo clássico, ou cometer o crime contra crianças ou idosos. E aqui tem uma regra-chave nessa segunda fase, que é muito importante. Se o juiz já fixou a pena base lá no mínimo, 1 ano no nosso exemplo do furto, certo? Não importa se tem uma atenuante forte como a confissão. A pena não pode ficar abaixo desse mínimo. É como se o mínimo legal fosse um piso, um limite intransponível nessa etapa. E pronto, chegamos na terceira e última fase do cálculo. Agora o juiz vai aplicar as chamadas causas especiais, que podem aumentar ou diminuir a pena. O detalhe aqui é que elas são bem específicas para certos crimes ou situações. E geralmente vem com frações matemáticas, tipo aumenta em 1/3, diminui pela metade. Para ficar mais concreto, olha só esses exemplos. Se o crime foi só uma tentativa, ou seja, não chegou a acontecer de fato, a pena diminui. Faz sentido, né? Por outro lado, um furto cometido durante a noite é considerado mais grave pela lei e aí a pena aumenta em 1/3. Dá para ver como essas causas podem mudar e muito o número final da sentença, né? Agora, antes da gente resumir tudo, precisamos falar de um princípio fundamental, uma verdadeira regra de ouro que comanda todo esse cálculo para garantir que ele seja justo. É a ideia de que ninguém pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. Esse princípio tem um nome em latim, ne bis in idem. Parece complicado, mas a lógica é super simples e justa. Cada fato, cada circunstância negativa só pode ser usada uma única vez para prejudicar o réu e aumentar a pena. Uma vez e só. E o exemplo aqui é perfeito para entender. Pensa assim, a pessoa já tem uma condenação definitiva anterior. O juiz vai ter que fazer uma escolha.
Ou ele usa isso lá na primeira fase para aumentar a pena base por causa dos maus antecedentes, ou ele usa na segunda fase, como um agravante de reincidência. O que ele não pode fazer de jeito nenhum é usar o mesmo fato nas duas fases. É um ou outro. Certo. Agora que a gente viu cada fase separadamente, vamos juntar todas as peças. Esse resumo vai nos ajudar a comparar direitinho os critérios e a função de cada uma das 3 etapas do cálculo. Olha só como essa tabela deixa tudo bem organizado. A primeira fase, baseada no artigo 59, é o pontapé inicial. A segunda fase, com base nos artigos de atenuantes e agravantes, faz aqueles ajustes gerais. E, por fim, a terceira fase aplica as causas especiais, que a gente encontra em várias partes do código para dar um número definitivo. Fica claro que cada fase tem seus próprios artigos, seus próprios critérios e um papel bem definido no processo todo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu que o método trifásico é todo estruturado para buscar objetividade, para ser justo, criando um caminho claro para a sentença. Mas a pergunta que fica é: será que uma fórmula, por si só, consegue garantir a justiça em toda a sua complexidade? Uma fórmula legal, por mais bem pensada que seja, é suficiente para capturar todas as nuances de um caso real e chegar no que a gente realmente entende como justo? Fica aí essa provocação sobre esse equilíbrio tão delicado entre a rigidez da lei e a infinita complexidade do ser humano.